Existe uma possibilidade inquietante. Neste exato momento, tudo o que acreditamos saber sobre os primeiros capítulos da história do universo pode estar incompleto. Durante décadas, os astrônomos construíram uma linha do tempo baseada nas melhores observações disponíveis. Segundo esse entendimento, após o Big Bang, o universo passou por um longo período de escuridão. Somente centenas de milhões de anos depois começaram a surgir as primeiras estrelas e mais tarde as primeiras galáxias. Era um cenário que fazia sentido, até que um novo observador entrou em cena. Um telescópio capaz de enxergar mais longe do que qualquer outro já construído pela humanidade. O Telescópio Espacial James Webb. Quando ele abriu seus espelhos dourados no espaço profundo, os cientistas esperavam encontrar respostas para antigas perguntas. Mas, em vez disso, ele trouxe novas perguntas. E talvez elas sejam ainda maiores. Entre milhares de observações extraordinárias, uma delas chamou a atenção da comunidade científica. Uma galáxia tão antiga que simplesmente parecia ter surgido cedo demais. Uma galáxia que, de acordo com os modelos atuais, ainda não deveria existir daquela forma. Mas ela existe. E isso muda completamente a maneira como começamos a olhar para o nascimento do cosmos. Antes de entender por que essa descoberta surpreendeu os pesquisadores, precisamos compreender algo fascinante. O James Webb não observa apenas o espaço. Ele observa o tempo. Um telescópio que enxerga o passado. Olha ao seu redor. Tudo o que você vê parece acontecer no presente. Mas o universo não funciona dessa maneira. A luz precisa viajar. Quando você observa o Sol, está vendo uma imagem de aproximadamente 8 minutos atrás. Quando olha para a estrela mais próxima, vê uma luz que saiu dali há mais de 4 anos. Agora, imagine uma galáxia localizada a bilhões de anos-luz de distância. A luz que chega até nós iniciou sua viagem muito antes de a Terra existir como conhecemos hoje. Isso significa que observar grandes distâncias é o mesmo que olhar para trás no tempo. É justamente por isso que o James Webb foi construído. Seu espelho gigantesco e seus instrumentos sensíveis à luz infravermelha conseguem captar sinais extremamente antigos, atravessando nuvens de poeira cósmica e alcançando regiões do universo jamais exploradas com esse nível de detalhe. Cada imagem registrada por ele funciona como uma janela para um passado quase impossível de imaginar. É como abrir um álbum de fotografias do universo quando ele ainda estava dando seus primeiros passos. E foi nesse álbum cósmico que surgiu uma imagem capaz de deixar os próprios especialistas intrigados. A descoberta inesperada. Ao investigar as regiões mais profundas do cosmos, o James Webb encontrou galáxias vistas como eram apenas cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang. Pode parecer muito tempo, mas, para o universo, isso representa apenas o início da sua existência. O esperado era encontrar pequenos aglomerados de estrelas começando a se formar lentamente. No entanto, algumas dessas galáxias pareciam surpreendentemente brilhantes, organizadas e ativas. Como se tivessem evoluído rápido demais. Era como encontrar uma árvore centenária em um terreno onde a semente acabou de ser plantada. Algo simplesmente não parecia encaixar. Será que essas galáxias cresceram muito mais depressa do que imaginávamos? Será que as primeiras estrelas nasceram antes do previsto? Ou existe algum processo físico que ainda não compreendemos completamente? Essas perguntas começaram a ganhar força entre pesquisadores de diversas partes do mundo. Olhe ao seu redor. Tudo que você vê parece acontecer no presente. Mas o universo não funciona dessa maneira. A luz precisa viajar. Quando você observa o Sol, está vendo uma imagem de aproximadamente 8 minutos atrás. Quando olha para a estrela mais próxima, vê uma luz que saiu dali há mais de 4 anos. Agora imagine uma galáxia localizada a bilhões de anos-luz de distância. A luz que chega até nós iniciou sua viagem muito antes de a Terra existir como conhecemos hoje. Isso significa que observar grandes distâncias é o mesmo que olhar para trás no tempo. É justamente por isso que o James Webb foi construído.
Seu espelho gigantesco e seus instrumentos sensíveis à luz infravermelha conseguem captar sinais extremamente antigos, atravessando nuvens de poeira cósmica e alcançando regiões do universo jamais exploradas com esse nível de detalhe. Cada imagem registrada por ele funciona como uma janela para um passado quase impossível de imaginar. É como abrir um álbum de fotografias do universo quando ele ainda estava dando seus primeiros passos. E foi nesse álbum cósmico que surgiu uma imagem capaz de deixar os próprios especialistas intrigados. A descoberta inesperada. Ao investigar as regiões mais profundas do cosmos, o James Webb encontrou galáxias vistas como eram apenas cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang. Pode parecer muito tempo. Mas, para o universo, isso representa apenas o início da sua existência. O esperado era encontrar pequenos aglomerados de estrelas começando a se formar lentamente. No entanto, algumas dessas galáxias pareciam surpreendentemente brilhantes, organizadas e ativas. Como se tivessem evoluído rápido demais. Era como encontrar uma árvore centenária em um terreno onde a semente acabou de ser plantada. Algo simplesmente não parecia encaixar. Será que essas galáxias cresceram muito mais depressa do que imaginávamos? Será que as primeiras estrelas nasceram antes do previsto? Ou existe algum processo físico que ainda não compreendemos completamente? Essas perguntas começaram a ganhar força entre pesquisadores de diversas partes do mundo. Mas existe um detalhe extremamente importante. Quando os cientistas dizem que uma galáxia não deveria existir, eles não querem dizer que ela é impossível. O que realmente querem dizer é que, de acordo com os modelos atuais da evolução do universo, ela parece ter amadurecido rápido demais. E isso faz toda a diferença. Na ciência, uma descoberta como essa não destrói décadas de pesquisa. Ela abre uma nova porta. É justamente assim que o conhecimento evolui. Durante muito tempo, acreditava-se que as primeiras galáxias levariam centenas de milhões de anos para crescer lentamente, formando suas primeiras gerações de estrelas até alcançarem estruturas mais complexas. Mas o James Webb começou a revelar um cenário diferente. Algumas dessas galáxias parecem já possuir uma quantidade surpreendente de estrelas, além de intensa atividade de formação estelar, quando o universo ainda era extremamente jovem. É como assistir aos primeiros minutos de um filme e descobrir que um dos personagens principais já conhece toda a história. Algo aconteceu muito mais rápido do que imaginávamos. Mas o quê? Essa é a pergunta que mobiliza observatórios, universidades e centros de pesquisa em todo o mundo. Uma das hipóteses é que as primeiras nuvens de gás eram muito mais eficientes na formação de estrelas. Outra possibilidade é que as primeiras gerações de estrelas, conhecidas como estrelas de população TERS, tenham acelerado profundamente a evolução das primeiras galáxias. Há também pesquisadores investigando se parte dessas estimativas pode ser refinada à medida que novas observações são realizadas. A ciência não procura proteger ideias. Ela procura compreender a realidade. E cada nova imagem enviada pelo James Webb oferece uma oportunidade de testar aquilo que acreditávamos conhecer. Talvez algumas teorias precisem apenas de pequenos ajustes. Talvez descubramos processos físicos que ainda não conhecemos. Ou talvez encontremos respostas completamente inesperadas. Independentemente do resultado, uma coisa já ficou evidente. Estamos vivendo uma das épocas mais extraordinárias da história da astronomia. Pela primeira vez, a humanidade consegue observar diretamente objetos que existiam quando o universo tinha apenas uma pequena fração da idade atual. Isso significa que deixamos de depender apenas de modelos matemáticos. Agora podemos comparar essas previsões com imagens reais vindas das regiões mais antigas já observadas. E isso transforma completamente a maneira como fazemos ciência. Imagine por um instante. A luz dessas galáxias iniciou sua viagem bilhões de anos antes da existência da Terra como conhecemos. Enquanto dinossauros surgiam e desapareciam, enquanto continentes se moviam, enquanto nossa espécie sequer existia, esses fótons continuavam cruzando silenciosamente o espaço.
até finalmente atingirem os espelhos dourados do James Webb. É quase impossível não sentir uma mistura de fascínio e humildade, porque cada imagem registrada representa uma mensagem enviada pelo universo há bilhões de anos. Uma mensagem que permaneceu viajando pelo vazio até encontrar alguém capaz de compreendê-la. Talvez essa seja a verdadeira importância dessa descoberta. Não porque ela destrói tudo o que sabemos, mas porque nos lembra de que o conhecimento nunca está terminado. Cada resposta abre novas perguntas. Cada descoberta revela novos mistérios. E quanto mais longe conseguimos enxergar, mais percebemos que o universo é infinitamente mais complexo, belo e surpreendente do que qualquer teoria consegue descrever completamente. Talvez um dia descubramos exatamente como essas galáxias surgiram tão cedo. Talvez descubramos que nossos modelos precisavam apenas de pequenos ajustes. Ou talvez estejamos diante do primeiro indício de uma nova etapa da cosmologia. Ainda não sabemos. E é justamente isso que torna esse momento tão fascinante. Porque o maior privilégio da nossa geração talvez seja este: viver na época em que o ser humano finalmente começou a observar, com detalhes sem precedentes, os primeiros instantes da história do universo. E se essa única descoberta já foi capaz de levantar tantas perguntas, imagine o que o James Webb ainda encontrará na imensidão do cosmos nos próximos anos. Talvez a próxima grande revelação já esteja escondida em algum ponto escuro do céu, esperando apenas que alguém tenha coragem de olhar um pouco mais longe.